Eu quero conversar sobre a nossa forma de trabalhar. Então, a gente adota como método uma ideia de que a produção do conhecimento ela está relacionada a um campo da produção do encontro. Então, quando a gente encontra com as coisas, quando a gente encontra com as pessoas, quando a gente encontra com os autores, a gente vai tendo conexões e aí é sobre isso que esse vídeo trata. Então, é uma sequência de vídeos que vai mostrar, no caso aqui sou eu que estou pintando, uma experiência de desenvolver, a partir desse objeto que está no canto esquerdo aí, que é uma chaleira, uma produção de conhecimento. Então, eu quero ir comentando com vocês, eu vou passar o vídeo, ele está rápido, tá? Você vai ver que eu vou fazer várias abordagens, então, opa, começando de novo aí. Essa é uma abordagem com lápis e caneta, lápis que vai sombreando, né? Digamos que é uma abordagem rápida daquele material. Numa primeira abordagem ali nessa anterior, eu estava trabalhando mais com toda hora, isso. Eu estava trabalhando com o grafite, e o grafite ele tem um jeito de funcionar, então, quando eu encontro com essa chaleira e encontro com o grafite, eu tenho um jeito que é possível de eu produzir o conhecimento, né? Então, cada vez que eu vou olhando, eu vou pensando e vou desenhando o entorno, aquilo vai produzindo em mim uma sensação sobre o que eu estou vendo, e eu vou colocando detalhes, vou tentando construir o meu conhecimento sobre aquela chaleira, aquilo que ela produz em mim de afetação no meu olhar. Aí depois disso eu vou trabalhando também, peraí que tem eu fiz várias tentativas, eu acho que também, eu queria comentar isso, ao longo desse vídeo eu fiz algumas tentativas, essa que nós passamos agora, tentei com a mão esquerda, aí tentei com fazer uma coisa com lápis, aí resolvi mudar. Isso é uma coisa que acontece com a gente, quando a gente encontra por exemplo, com a chaleira, e se propõe, nesse caso, eu como pintora, a desenhar esse objeto, eu faço muitas tentativas. Tem hora que eu consigo, tem hora que eu vou por um caminho e falo assim, não, mas isso aqui não sei, parece que isso aqui não consegue expressar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou vendo, e eu vou escolhendo também os materiais que eu vou trabalhando, quais materiais, ou quais sensações, ou quais abordagens eu vou construir para que isso possa permitir que eu expresse aquilo que o objeto que eu estou vendo produz em mim de sensações, de afecções, de pensamentos, de sentimentos. Vocês vão ver que eu acabei mudando, eu resolvi usar um outro material, estou usando agora o nanquim, né? E o nanquim ele é um material bastante diferente do grafite, porque ele é um material que vocês vão ver, eu vou mostrar ao longo do exercício, é um material que ele faz como eu diria, uma abordagem mais molhada, uma abordagem que quando eu estou desenhando, eu controlo menos, então eu vou tentando expressar aquilo que eu estou sentindo, e a cada vez que eu olho e vou fazer o desenho, eu não consigo repetir, porque é igual quando a gente encontra alguém, ou quando a gente lê um texto, a cada vez que a gente lê, a gente percebe coisas diferentes. Né? A cada vez que a gente conversa com um amigo, ou cada vez que a gente vai num lugar, a gente não é mais o mesmo, porque a gente aconteceram muitas coisas entre um encontro e o outro, e eu produzo uma relação com aquilo que eu estou encontrando diferente. E aí a ideia é trazer um pouco essa diferença que vai sendo construída. Eu estou olhando, a chaleira é a mesma. Eu sou a mesma pintora, mas a cada encontro, a cada momento que eu tento expressar aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando, quando eu encontro esse objeto, eu faço um exercício de desenhar e que não é igual, ele não se repete. A cada desenho ele é diferente, a cada encontro ele é diferente. E são os meus olhares, né? São os olhares que aquilo produz em mim. Uma outra pessoa pode olhar esse desenho dessa chaleira e falar assim, nossa, essa chaleira aí não tem nada a ver, isso não é uma chaleira, podia ser de um outro jeito, eu se fosse pintar, faria de um outro jeito. Ok, então não existe no campo da produção da imagem ou da produção do conhecimento, a partir da perspectiva que nós estamos adotando, o que é o certo e o errado. Existe
aquilo que afeta de forma diferente uma pessoa ou outra, né? Se vocês verem que esses desenhos, eles, cada vez que eu vou repetindo e vou fazendo abordagens, eles não são iguais, eles são diferentes um do outro. Também, isso também pode acontecer quando deixa eu voltar ali, para depois eu mostrar isso aqui. Isso pode acontecer entre nós. Então, se a gente está propondo uma leitura ou um vídeo, o vídeo que a gente está propondo, tipo esse que eu estou mostrando aqui, e cada um de nós pode produzir conexões com as experiências anteriores, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu já vivi, com aquilo que eu me interesso, com o recorte que eu tenho da minha experiência, com aquilo que eu sinto, né, de forma diversa. Então, não existe um desenho correto de qual é a chaleira, né, qual é esse bule de chá. Existe o olhar de quem está pintando, que tenta, a partir da sua experiência, do seu contexto, do seu olhar, construir um conhecimento sobre isso. Mesmo eu, que sou a mesma pintura, que estou usando os mesmos materiais, vou utilizando de forma diferente, cada vez que eu encontro esse objeto, eu me relaciono de forma diferente. Então, essa é um pouco a questão que a gente quer conversar. Não existe na nossa disciplina, na nossa linha de investigação, o certo ou o errado. Existe aquilo que afeta a cada um, e é isso que nos interessa trabalhar, trazer para o nosso encontro, né? Existe uma coisa que eu queria comentar com vocês, que quando vou falar do desenho para poder fazer um certo paralelo sobre o que é a produção do conhecimento dentro daquilo que nós estamos propondo, né? Quando existe dois tipos de retratistas, né? Ou pelo menos não só dois tipos, mas vou comparar dois tipos. Existe aquele retratista ou aquele desenhista que quando olha, quer fazer um retrato de uma pessoa ou quer retratar uma coisa, ele quer ser o mais fidedigno possível. Por quê? Porque ele tem um desejo de construir uma verdade sobre aquilo que ele está vendo que seja a mesma, que tenha a capacidade de compartilhar com a outra pessoa que vai ver o desenho a mesma coisa que ele está vendo. Então é o retratista quase obcecado em falar assim para quem está vendo: olha, você está vendo essa chaleira, exatamente aquilo que eu estou vendo. É como se eu convidasse quem fosse olhar o quadro depois a entrar no meu olhar, no lugar onde eu estou, da onde eu estou vendo, a partir da minha vista do ponto, a partir daquilo que é a minha experiência, e eu convido, eu tento colocar o outro para que eles vejam a mesma coisa que eu estou vendo quando eu estou desenhando. Então, esse é um tipo de abordagem que parte da ideia de que nós temos uma única verdade sobre a produção do conhecimento. Então, quando eu faço uma abordagem que eu trabalho com esse retratista, ela é uma abordagem que não permite muita liberdade para quem está olhando, porque eu tento capturar o olhar do outro para aquilo que é o meu olhar. Quer dizer, essa é uma perspectiva que a gente tem trabalhado que empobrece a conexão e trabalha com uma ideia que é muito difícil da gente efetivar, porque não existe essa possibilidade de alguém entrar no meu olhar e ver exatamente aquilo que eu vi quando eu estava retratando. Sempre vai ter o componente do terceiro, daquele que está olhando, daquele que produz um conhecimento sobre aquilo, mesmo que seja um quadro, que está relacionado com a experiência vivida que eu tive com o meu olhar. Então, o meu olhar, ele não é um olhar que não é marcado por aquilo que eu já vivi, experienciei, pensei, senti. Não, o meu olhar, ele tem essa marcação. O meu olhar, ele é sempre um olhar implicado, ele é sempre um olhar que parte de uma experiência que não é neutra. Então, o retratista que trabalha com essa ideia, ele deseja neutralizar o olhar do outro e dizer: não, o que você está vendo, não venha ver a partir do que eu estou vendo. Então, isso é uma tensão que produz uma grande ansiedade
no pesquisador quando ele aborda o objeto de investigação a partir dessa perspectiva, porque primeiro que ele vai se frustrar, porque sempre o olhador, o terceiro, vai estar numa perspectiva que é a sua, e que necessariamente pode ter ou não confluências, mas nunca vai ser aquela que é a minha. Então, essa é uma diferença. Esses desenhos, eles se propõem a ter uma abordagem diferente. Então, eu fiz uma sequência do mesmo desenho para mostrar para vocês que existe sempre uma intervenção de quem está olhando sobre aquilo que está olhando e produzir um recorte sempre interessado, sempre afetado a partir da perspectiva do olhar. E se eu tiver numa perspectiva do retratista, que entende que a sua intervenção sobre o desenho é uma intervenção que não necessariamente vai capturar o olhar do outro, mas ele vai provocar no outro outras coisas que pode ou não terem confluência com aquilo que eu senti, pensei e desejei expressar quando eu fiz, eu abro um campo de produção do conhecimento, de cooperação, de construção coletiva, de partilhamento. Então, é muito importante que nós na micropolítica, estamos adotando essa perspectiva. Assim como a pintora que a cada vez que ela olha e faz um desenho, o desenho não é igual, a gente sabe que toda vez que um mestrando, um aluno de pós-graduação ou um aluno de graduação, ou alguém que se propõe a pesquisar, a produzir conhecimento, estiver olhando sobre uma coisa, estiver se debruçando sobre uma questão, sobre um texto, sobre uma experiência, sobre uma vivência, aquilo vai ter um efeito em cada um que é diferente. E o que nos interessa trazer para a roda não é aquilo que é a repetição do autor, não é o retrato do retratista obcecado lá. É, na verdade, o exercício de cada um, o que aquilo que nós fizemos os afetou. Eu acho que esse material tenta trabalhar um pouco isso, que é o que eu queria compartilhar. Tem outras coisas nesse vídeo, mas eu acho que não é o caso, porque, na verdade, com essa sequência aqui, penso que nós já demos conta de dar esse pontapé inicial, né? A ideia é que os textos, os materiais, os vídeos, eles sejam disparadores. O que são os disparadores? São aquele elemento que eu vou encontrar e que vai produzir em mim afecções. E nós estamos trabalhando com uma ideia da produção do conhecimento, que é o que a gente chama de conhecimento sentinte, né, a partir do Spinoza, da seguinte ideia. Eu não penso, né, primeiro eu me relaciono, encontro com as pessoas, com as coisas, com as leituras, com os textos, com os vídeos, e isso, o meu corpo, quando ele encontra com esses outros corpos, sejam corpos de conhecimento, sejam corpos vivos, corpos inanimados, mas que eles mobilizam de alguma forma a minha memória, a minha história, eu sinto coisas. E quando eu sinto coisas, eu sou obrigado a pensar, porque o corpo funciona assim, ele sente e vai pensando sobre o que sente. Nem sempre a gente consegue dar palavras para aquilo que a gente sente. Às vezes a gente nem consegue entender o que a gente está sentindo. Às vezes é uma agitação, é uma sensação. Então, às vezes, vocês podem falar assim, eu li esse autor, eu assisti esse vídeo, eu fiquei com uma sensação que ele mexeu comigo, mas eu não sei dizer como. Eu não sei dizer em palavras o que foi que aconteceu comigo, quando eu encontrei quando eu tive a experiência daquele encontro. Então, nós vamos tem espaço para trazer todas essas coisas, uma sensação, um pensamento, também uma coisa escrita, uma fala, né? Porque muitas coisas que o corpo sente e aprende, conhece, ele não consegue, às vezes, produzir um conhecimento cognoscível. Que ele não consegue produzir uma palavra falada ou uma palavra escrita. E ele acaba trabalhando com outras formas de expressão, muitas vezes para conseguir dizer sobre aquilo que ele conheceu, mas que ele ainda não tem palavras. Então, também pode ser que vocês não consigam
ou queiram trazer outras formas de expressão sobre o que aquilo os afetou. Então também é possível, então o nosso exercício vai ser sempre assim, vocês têm um pedido que vocês vejam o material, que às vezes é vídeo, né, e leiam o texto. E a partir disso, façam a produção de vocês. Qual é a produção? Eu senti uma coisa que eu não sei dizer exatamente, mas eu fiquei com vontade de desenhar, eu fiquei com vontade de trazer uma música, eu fiquei com vontade de trazer uma poesia que expressa aquilo que eu conheci enquanto corpo quando eu encontrei aquilo que foi o disparador que nós ofertamos a partir da disciplina. Então, o nosso modo de trabalhar é assim, e o conceito de produção do conhecimento parte dessa perspectiva, né? O corpo sabe, o corpo conhece, e ele vai pedir passagem para expressar e compartilhar aquilo que ele já conhecia ou conheceu, ou aquilo que ele tem desejo e vontade de compartilhar. Que eu acho que existe na profissionalização, né, na formação acadêmica, uma programação do olhar. Então, a gente começa a programação lá no ensino médio, quando a gente entra no ensino superior, a gente já está programado de uma certa forma, então a gente tem muito conflito para implementar novas formas de ensinar no ensino superior, inclusive com os alunos, porque essa programação do olhar é uma programação não só do olhar, mas do corpo, né? E é uma programação que interdita o sensível ou a experiência de sentir sobre o que eu estou vendo, sobre o encontro, como um lugar positivo. Então, se você é aquele aluno, por exemplo, tomando a medicina como lugar de formação, que ao encontrar um usuário, você fica tocado, você se sente mal, você acaba chorando depois quando você vai contar essa experiência, você é considerado um aluno que talvez não possa ser médico. Então, essa interdição ela é construída socialmente dentro do espaço de formação acadêmica. E aí eu começo a engolir e tentar silenciar aquilo que eu sinto quando eu encontro com o outro que eu estou cuidando, ou situações de cuidado extremas, ou situações cotidianas, eu tento me anular na perspectiva do sensível em mim. Então, a minha conexão com o outro, que é uma conexão que eu não controlo, que é essa da afecção, né? O Spinoza fala, a gente não controla o que a gente sente quando a gente encontra um outro corpo, ou uma outra coisa, ou uma outra situação. Então, o afeto não é positivo ou negativo. Quer dizer, desculpa, o afeto não é só, eu estou afetado, não é só uma coisa positiva. Eu sinto várias coisas, podem ser positivas ou negativas, enfim. São percepções. E isso tudo precisa ser silenciado. Só que isso, ele não o corpo continua sentindo. Ele vai perdendo a capacidade de usar essa perspectiva de sentir para se conectar com o outro. E ele perde também a capacidade de expressar a partir desse lugar, de produzir o conhecimento a partir desse lugar. E como eu sou obrigado a silenciar em mim isso, eu também aprendo a silenciar isso no outro. As entrevistas clínicas e toda a metodologia de desenvolvimento do cuidado da biomedicina, ela tem um recorte que tenta isolar os sinais e os sintomas desse campo subjetivo. E quando a abordagem é do campo subjetivo, como na saúde mental, eu tento também encaixar em determinados formatos de pensamento, de comportamentos. Então, isso é um tipo de formação que nos afasta daquilo que é o encontro com o outro. E a gente fica sozinho com aquilo que a gente sente. Aí e isso produz várias coisas que não necessariamente são interessantes, inclusive para nós e para o outro, porque as pessoas que são cuidadas, elas sentem essa ausência desse encontro, nesse nível. Elas sentem essa ausência. Elas sentem. Bom, mas qual é o impacto? O que isso muda, né? Se eu faço uma torção do meu olhar, então todo o exercício que nós vamos fazendo na micropolítica é de desprogramação, nem é reprogramação, é de desprogramação.
porque eu preciso me pôr em suspense aquilo que eu estou vendo, para ver se eu consigo sentir outras coisas. Então, a presidência do olhar, esse olhar retina daquele que vê e classifica, toda essa lógica de funcionamento programada que a gente aprendeu, ela precisa ser colocada em suspense para que eu construa um espaço para o conhecer a partir do sensível tenha possibilidade de se reapresentar para mim e para o outro. Esse exercício, alguém falou aqui, que dá muita treta, porque ele precisa ter, é um exercício que precisa de um cuidado coletivo, não dá para fazer isso sozinho, porque você vai mexer com coisas que, inclusive, suas. Então, precisa de um apoio no coletivo. Eu acho que essa é uma coisa que eu queria comentar. E aí eu vou dar só um exemplo do que isso muda do ponto de vista do que eu posso fazer no âmbito do cuidado. Então, a gente, nas nossas pesquisas, tem uma usuária que nós pesquisamos numa das cidades que a gente estava discutindo a produção do cuidado, e a usuária chamava Poliana, e ela era uma usuária considerada classicamente como aquela que não adere ao tratamento, não obedece ninguém. Então, ela era uma moça de 30 anos, que vivia bastante na rua, se drogava, era soropositiva, tinha uma TB de difícil controle, tinha um conflito familiar, e todo mundo fazia uma abordagem a partir dessa perspectiva que ela era uma pessoa difícil, resistente, que não se encaixava. Então, todas as ofertas que montavam para ela não funcionavam, queriam que ela ficasse em casa, na saúde da família, e não funcionava, ela ia para a rua. Enquanto a abordagem foi sempre uma abordagem considerando que o outro, quando eu olho nesse olhar retina, que ele não se encaixa em padrões, ele é um outro que é impotente, incapaz de gerir a sua vida, porque é isso que diziam, ela era incapaz de gerir a sua vida, ela era uma pessoa que precisa ser quase que confinada, controlada por um externo. Então, a impotência do outro, esse olhar se conecta com a produção da impotência do outro. Assim como eu percebo a produção da impotência em mim quando eu tenho quando eu expresso o olhar que não é o olhar que é considerado válido. Então, eu acabo fazendo isso. Quando nós, na pesquisa, começamos a entender que nós estávamos olhando assim, e a equipe também olhava assim, e a gente foi problematizar o nosso olhar, a gente fez uma torção e passou a pensar assim, não, com todo esse esforço de controlar essa moça, ela consegue. Então, você vê, cada vez que ela ficava muito mal, ela era internada, mal de pneumonia, e quando ela melhorava um pouquinho, ela sumia. Ela ficou 3 meses sumida, ninguém sabia dela. Então, ela tinha uma força dentro dela, uma potência de fazer valer o seu querer, que desorganizava tudo aquilo que era programável para uma pessoa como ela. Quando a gente passou a olhar para assim, nossa, não é que ela é impotente, ela é potente, porque ela, mesmo com toda essa expressão de controle em cima dela, ela consegue ainda fazer valer aquilo que ela deseja, mesmo que o seu desejo produza uma vida difícil, uma vida com pouco apoio. Quando a gente falou assim, não, ela é uma pessoa que tem uma energia, uma força, uma positividade na sua existência. Quando a gente parou para pensar sobre isso, a gente olhou outras coisas. A gente olhou a violência que ela recebia em casa, mas a história de vulnerabilização que toda aquela família tinha. A mãe era cega, todas as dificuldades, ela perdeu o pai cedo, todas as dificuldades, os filhos que foram tirados dela e que ela ficava desesperada de não conseguir tê-los. E aí a gente passou a pensar que uma proposta de cuidado para ela tinha que construir uma perspectiva de validar aquilo que ela queria para si. Então, ela nesse momento não conseguia ficar em casa, ela precisava ter um apoio do Centro Pop, ela precisava trabalhar com redução de danos. Então, quando a gente se deslocou o nosso olhar e depois em suspense aquele julgamento de verdade sobre ela que já estava consolidado e abriu um campo para produzir um encontro com ela e a narrativa sobre o que ela falava sobre si e o que ela desejava para si e o porquê que ela não ficava em casa. Depois a gente descobriu que ela cuidava do irmão, depois que ela cuidava da mãe.
que ela era super organizada na casa dela, que ela tinha toda uma estratégia de onde ela ia, de com quem que ela, né, ela teve um parceiro, ela teve um amor, ela teve, mas tem uma história que não aparecia. Tudo isso estava submerso e chapado a partir da força desse olhar que encaixa tudo. Então, isso mudou totalmente a abordagem da equipe e a possibilidade de cuidado. Então, é isso que eu queria chamar a atenção, que esse exercício de se dar conta de qual é o olhar que você está tendo sobre o que você está se propondo a conhecer, ele vai mudar o que você pode fazer depois se você se propuser a conhecer de forma de uma outra, a partir de um outro lugar, né? A partir do conhecimento que está que vem daquilo que é o campo do sensível. Perfeito. Opa, desculpe. Era isso que eu queria comentar. Perfeito.